Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez com o nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, aqui no estúdio da TV Sun News, para o Brasil e para o mundo. Estamos felizes e alegres pela oportunidade a qual Deus nos concede nessa noite de podermos transmitir e falar um pouco mais da Santa Palavra de Deus para todos aqueles que querem estar aprimorando, conhecendo um pouco mais a exegese, a hermenêutica dentro de um ensinamento bíblico. Tema abençoado hoje, a qual Deus nos concede para transmitir para o povo de Deus. Hoje nós estamos com um programa abençoadíssimo. Nos sentimos honrados pela presença do nosso convidado nessa noite, para transcorrer o programa dessa noite em nome de Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para os meus queridos irmãos do nosso ministério Remanescente em Cristo, Assembleia de Deus, lá na Rua Maravate 741, São Paulo, capital, com o nosso querido e amado pastor Ronério Charles e toda a congregação, os obreiros do Santo Ministério. E nessa noite eu quero cumprimentar o meu querido e amado evangelista Ricardo, nessa noite. E após esse seu primeiro cumprimento, nós estaremos fazendo uma oração. Depois dessa oração, aí o irmão fica à vontade, amém? Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Abençoe cada vez mais essa noite, os propósitos, os projetos, tudo que irá ser falado aqui nesse lugar. Que o teu nome seja engrandecido, glorificado, direcionado pelo teu Espírito Santo, alcance as vidas. Uma boa noite de salvação a todos, alcance cada um que está conosco, desde já no chat do YouTube, desde que está conosco em todas as plataformas digitais. Abençoe no nome de Jesus, amém. Paz do Senhor Jesus, meu querido e amado evangelista Ricardo, da Assembleia de Deus do Ministério Madureira Brás. A paz do Senhor Jesus, pastor Fábio, muito obrigado primeiramente pela essa oportunidade. Atribuo a Deus essa oportunidade, né, de estar aqui junto com o irmão, estar falando desse assunto tão importante, né, que a gente vai falar. Eu quero agradecer a Deus, a minha esposa que está nos assistindo, toda a família Brás ali da Pinheirinho d'Água, um forte abraço, meu pastor Enéas, o meu co-pastor evangelista Paulo, nossa irmã Gabi que está nos assistindo, com o nosso irmão Everton, enfim, toda a família Brás ali em Pinheirinho d'Água, ADEPAN, Pinheirinho d'Água, muito obrigado. De Deus, hein? Também a paz do Senhor Jesus ao pastor Enéas. Pastor Enéas. Todos os irmãos obreiros de lá, conheço alguns de lá, meu querido. E de longa data também, na época que nós éramos do Marilac, ali da Vila Mirante, nós congregávamos lá. E tem irmãos ali que tá ali na Assembleia de Deus do Pan-Americano, alguns estão ali, a gente sente sempre alegre em revê-los. Então, pastor, ali a igreja já está localizada há cerca de 40 anos ali já. É antiga. Tem toda uma história ali no Jardim Pan-Americano. É verdade. Ali eu lembro que era uma igreja bem pequenininha. Pequena, era bem pequena. Miúda, né? Falaram que era muito pequena. Na época, pastor Lupercio, na época, que foi uma engenharia ali do filho dele, e aí projetou algo maior. O terreno também não é pequeno, mas saiu uma igreja abençoada, uma igreja bonita, para a glória de Deus. Amém. Irmãos queridos e amados, sejam todos muito bem-vindos. Já está o chat aberto, fique à vontade em expressar algo ali no chat, fazer alguma pergunta, seja tudo para a glória de Deus. Amém? Tema de hoje, um tema muito abençoador, profundo, polêmico, acolhidos para alguns, rejeitado para outros, verdadeiro e autêntico diante da nossa vida cotidiana cristã. E aí conosco aqui o nosso querido, para podermos transcorrer esse tema dessa noite, meu irmão. E acredito eu que esse assunto irá trazer um esclarecimento muito mais propício para a vida de muitos crentes no século 21 que nós estamos vivendo, que pensam diferente ou pensam com igualdade em relação a esse tema de hoje. Esse tema é muito polêmico, pouco falado ainda, né? Diante da dimensão da igreja brasileira, ainda é pouco falado nas congregações periféricas, por assim dizer, né? Sim. É muito pouco falado, mas é de uma extrema importância relevante, né? Amém.
Até porque eu queria até que o senhor comentasse a questão uma introdução desse assunto, desse tema de hoje, para nós podermos até entender um pouco melhor algumas coisas, né? Algumas diferenças, indiferenças em relação a esse assunto de feminismo, né? Poder feminismo, né? A aceitação feminista. O empoderamento da mulher, né? Porque às vezes as pessoas confundem, meus irmãos. Hoje vivemos uma época de muitas aceitações de determinadas ideologias, heresias, e quando nós ouvimos falar de feminismo dentro da igreja do Senhor, precisamos ver com muita atenção e discernir as coisas, para não misturar uma coisa só e achar que veio de Deus, tá tudo certo, tá tudo, assim mesmo, tudo espiritual, assim mesmo, tá tudo maravilhoso, Deus está nesse negócio, né? Então eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre essa questão. Então, pastor, o que acontece? O movimento feminista é muito abrangente. Se fosse para falar aqui 2 horas ou 3, seria razoável 3 horas, mas 1 hora, como é 1 hora somente de programa, vai ser muito pouco. Eu quero me ater no movimento feminista, a priori, dentro do cristianismo, certo, como esse movimento ideológico e, é bom destacar, político, está adentrando aos arraiais aí dos santos, né? Aos púlpitos e tal. Então, assim, pelo que, segundo a história, houve uma mulher de nome Catarina Brice, no ano de 1952, ela escreveu um livro com o título O Status da Mulher Dentro da Igreja, abordando o livro sobre as tarefas como um todo da mulher dentro da igreja, né? E no período do ano de 1952, ainda em meados a essa década, a mulher era muito envolvida com missão, com trabalhos dentro da área social, a preparação de ceia, arrumar não só a mesa como a igreja como um todo, por este grande evento que o culto de ceia, né, pastor, é um de uns cultos importantíssimo dentro do nosso meio, cristãos, né? Então a mulher, ela estava atrelada somente a esses trabalhos tidos pela Catarina Brice como algo irrelevante, e ela pregava em seu livro que a mulher deveria ter um papel mais relevante, e aí ela sugeria que as mulheres se tornassem assim líderes também e tivesse a chance de falar na igreja, de fazer um trabalho de liderança na igreja. Então nós temos dentro da história essa primeira mulher, a Catarina Brice, do ano de 1952, que ela escreveu esse livro com o título de O Status da Mulher Dentro da Igreja. Certo, até porque quando o senhor fala dessa questão, muitos irmãos passam a entender que é como se hoje auxiliadoras, cooperadoras, diaconisas não tivessem uma importância ministerial. Isso, exatamente. Né? Ou seja, só teria importância na visão dela de ser alguém que está no altar, né? Alguém que está dirigindo um trabalho ou fazendo determinadas ações como se fosse ministro da igreja. Exato. Na visão dela, acredito eu, que como esse tipo de grupo os únicos que são bem vistos no alcance feminino, para que fosse bem visto dentro da igreja, né? Na obra do Senhor. Sim. Abaixo desse grupo, então, na visão dela, não é um grupo bem visto, não é um grupo necessário. Ela achava que a mulher poderia exercer uma melhor função, que a mulher tinha essa capacidade e tal. O que o Augusto Nicodemos diz, o reverendo Augusto Nicodemos diz, que ele diz que a mulher é muito capaz de fazer muitas coisas que o homem faz, né? Ela tem uma capacidade de transmitir a mensagem do evangelho. Bom, a mulher em si, ela é muito capaz. E ele diz que na função prática de liderança, a mulher pode exercer a função na prática. O Augusto Nicodemos, ele diz que isso
ele é a favor, é interessante, a mulher é muito capaz para isso, claro. Temos exemplos, como nós já falamos, da Priscila, tanto que no Novo Testamento, Paulo ele cita primeiro Priscila para depois citar Áquila, dando ênfase, proeminência a Priscila, porque a Priscila ela era mais assim dedicada e se destacava mais. Então, nós vemos que a mulher é sim muito capaz de exercer uma função de liderança. E dentro disso, o doutor reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que ele é a favor na prática do dia a dia. Porém, no entanto, com ressalva, ele diz que para a ordenação, né, formal de pastora, ele não vê uma base bíblica, uma base escriturística para dar margem para a ordenação pastorado feminino. Até porque quando o senhor falou Priscila, a gente lembra na palavra de Deus que evangelista Priscila em obras, né, execuções, e não colocada ali como ministerial. Existe um diferencial muito grande aí. Sim. O movimento feminista, né, ele não surgiu em 1952. Eu quero frisar para os irmãos que foi a Catarina Briz que adentrou no seio da igreja em 52 com essa ideia feminista. Mas nós sabemos que o movimento feminista, tem a primeira, segunda, terceira onda, tem a Simone de Beauvoir, e dentre outras, que é um movimento ideológico político feminista secular. Então eu costumo dividir o movimento feminista como igreja em duas situações: o movimento ideológico político feminista secular, que surgiu aí nos meados do século XX aproximadamente, como o primeiro a onda, o movimento parte raiz, a parte raiz, o chamado a sufrágio, semente, a introdutória, o sufrágio, né, a ideia sufrágia da mulher ter o direito a voto, né, e aí foi galgando, né, mas o movimento feminista no meio da cristandade é uma irmã, vamos dizer assim, siamesas. Então divido assim: o movimento político, ideológico no mundo secular, que acabamos de falar agora, e o movimento ideológico e também político dentro da cristandade veio através de Catarina Briz, né? Então, são dois movimentos: o movimento feminista secular e o movimento feminista dentro da cristandade. Aí onde que hoje, no século XXI, nós vemos que existe um certo embate, né? Um certo embate de conceitos. Porém, se não for bem analisado e bem discernido, até pela palavra de Deus, acaba tendo entre os próprios cristãos uma aceitação. É que exatamente, acha que, como foi falado no início aqui na nossa conversa, é um assunto ainda pouco falado, mas de grande relevância. Sim, por exemplo, a verdadeira face do movimento feminista no geral é a revolução sexual, que dá margem à libertinagem e à promiscuidade, né? E dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã, é marcado o movimento feminista por principalmente liderar, exercer função de liderança, de sacerdócio. E aí aonde há uma grande polêmica no meio cristão. Em relação a isso, né? Aí a gente pode até formalizar uma pergunta em relação a isso, porque o que realmente se propaga, né, o feminismo, né, o movimento feminista em relação a isso. Certo. O que acontece dentro do movimento feminista dentro da igreja, a gente fica, no geral, o movimento feminista ele lutava ali pela igualdade salarial, direitos civis, direito de ganhar igual, né? E isso foi a primeira onda, certo, como foi falado. Mas qual é a verdadeira face do movimento feminista, como foi falado aqui? A revolução sexual, que veio com as pílulas anticoncepcional, depois surgiu a ideia da mulher e se tornando igreja inclusiva, né? Tivemos notícia aí há cerca de um mês, quase 2 meses, um pastor de renome já, mas tido já como um apóstata dentro do Brasil, né? Certo. Que ele transformou a igreja dele em uma igreja inclusiva. Entendi. Né? E ele, antes disso, ele já era a favor do aborto, né? Só aprimorou.
Então, tudo isso são ideias, não só são ideias que surgem do movimento ideológico, político, do movimento feminista. Aí nesse caso também podemos entender que acreditamos que dentro desse movimento misturou-se, né, ou tentando se igualar, ou introduzir a ideologia de gênero, que já é um outro assunto. Sim, né? A ideologia de gênero já é um outro assunto para outro tema aí bíblico do nosso programa. Mas sim, dentro dessa base de hoje, do feminismo, né, a qual as mulheres lutavam, como já foi falado, sobre questões de igualdade. Só que questões de igualdade como colocar como o lado o feminismo acima daquilo que é igualdade. É assim, biblicamente falando, nós entendemos o quê? Nós entendemos que em relação a valor, a mulher e o homem são iguais. Sim, mas em relação a funções, são diferentes. Tem um diferencial. Tem um diferencial aí. Somos iguais no sentido de temos o mesmo valor perante Deus. Sim. Mas na questão de funções, somos totalmente diferentes, biblicamente falando. Sim. Aí entra a questão, né, do sacerdócio ser somente para homens e não para mulheres. Aí há um grande debate. Aí já vira uma parte B do assunto, porque é polêmico, né? Porque sim, você, a mesma coisa, você pode estar dizendo uma coisa aqui e para muitos que estão entendendo do outro lado, pode dizer que tá plantando uma discórdia, ou depreciando o ministério feminino dentro da igreja, que está acima do altar, entendeu? Então, que não é bem isso aqui. Na verdade, é entendermos que o movimento que foi surgindo dessa época, sim, e se estabeleceu isso dentro das igrejas para que colocasse o grupo, né, mulheres, acima dos ministros daquilo que foi estabelecido por Deus, ou com a mesma igualdade, né? É aquilo que como se fosse aí, porém com uma outra visão diferenciada. Tem a teologia feminista, né? Hoje tem a teologia de várias ramificações. Tem a teologia negra, tem a teologia gay, né? Tem a teologia inclusiva. A inclusiva, que é a gay, tem a teologia feminista. Liberal. A teologia liberal, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. A teologia liberal, que também vem dessa ramificação também, que tem a irmã siamesa da ideologia feminista dentro da igreja. A teologia liberal é aquela teologia que não crê nos milagres sobrenaturais, relativiza o milagre, relativiza a palavra de Deus. E quando nós relativizamos a palavra de Deus, nós damos margem para tudo que é tipo de pensamento, né? Cria-se uma abertura, e essa abertura entra os conceitos e a ideologia humana. Sim. Né? Porque tudo é comum, normal. É normal. E no meu pensamento, liberal. Então, liberal, Aí eu começo a colocar conceitos de fé, de esperança, Deus, do meu jeito, isso, da minha criação, né? Dos meus propósitos, e não aquilo que a Bíblia nos ensina a estabelecer as coisas. Olha que coisa interessante, né? Como eu já falei aqui, o movimento feminista, entre aspas, cristão, ou que está adentrando dentro das igrejas, é uma irmã siamesa do movimento feminista secular, certo? E a intenção aqui do movimento feminista secular é o quê? É tirar a autoridade da família e a autoridade da igreja. Olha que coisa. Então, se o movimento feminista, entre aspas, cristão, está dentro do cristianismo hoje, nas igrejas, é irmã siamesa, ela está corroborando com essa ideia de tirar a autoridade da família sobre os filhos e a sua família, e a autoridade da igreja, para dizer assim, não pode, não deve, ou uma palavra muito em desuso hoje no nosso meio, pecado. Hoje a palavra pecado está relativizado. Sim. Não é pecado, é problema psicológico, é um desvio de conduta. Sim. Então, surto. É um absurdo, é um desvio de conduta. E então, ainda dentro da ideologia geral, movimento político, ideológico feminista, é justamente isso, é quebrar a hegemonia de autoridade da família
e da igreja. Descaracteriza. E aí com isso vem descaracterizar, roubar a identidade do cristão, assim, e isso é uma estratégia antiga, né, pastor? Isso é bíblico, vamos lá? Vamos para a Bíblia, irmãos. Olha que interessante. Quem não se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, e Daniel, né? O que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quis fazer com os jovens? Justamente isso, é descaracterizar, tirar a identidade judaica, né, cristã, né, no caso ali no contexto do Antigo Testamento, é tirar a identidade judaica de Daniel. Mas o que Daniel, no capítulo 1, verso 8, diz? Um jovem entre 14 a 17 anos no máximo, um jovem, o que ele diz no capítulo 1, verso 8? E disse assim as Escrituras Sagradas: e Daniel determinou em seu coração de não comer as iguarias e nem beber do vinho da Babilônia. Vejam só, um jovem de entre 15 a 17 anos se posicionou radicalmente em seu coração, determinando assim em seu coração de não se deixar influenciar pelo movimento babilônico, que tem tudo a ver com o movimento feminista, com o movimento ideológico, gênero, a questão ideológica de gênero. Até porque, como o senhor comenta, é interessante, meus queridos, que quando, dentro disso, ele não deixou ser levado e não deixou ser introduzido regras, costumes, hábitos babilônios na vida deles. Exato. Então, a fé, a esperança e o que eles aprenderam, biblicamente dizendo, de geração dos pais deles, foram mais fortes do que apenas a regra e a lei do rei. O senhor falou algo muito importante. O que acontece? O povo judeu é um povo perseguido, né? Isso é até uma profecia bíblica, né? Então o que acontece? No decorrer da história da humanidade, desde que as civilizações foram formadas e dentro de uma questão política, cultural, o povo judeu sempre foi perseguido. Mas uma das coisas mais fantástica, por assim dizer, do povo judeu, é que eles justamente nunca se descaracterizaram, eles nunca perderam a sua identidade. Mas por quê? Por guardar as suas tradições dadas por Deus, as suas tradições não criadas, porque toda a cultura judaica foi criada dentro da palavra de Deus, daquilo que eles entenderam como lei de Deus. Então eles não deixaram a sua tradição judaica bíblica, por assim dizer, desde os tempos primórdios, ao léu de lado. Por isso, por eles guardar os seus costumes judaicos da parte de Deus, que eles não se perderam. E aí que fez a diferença, porque a perseguição, né? Aí estava em questionamento, em prova, o poder de Deus e o poder do homem. É a mesma coisa hoje. Mas se nós pegarmos aqui, dentro desse contexto do tema aqui, da revolução ou do movimento feminista, entra o poder de Deus, certo, que é o embate, sim, e o poder feminista. Então, as ideologias que são diferentes, a forma da interpretação que é diferente. Porque quando falamos movimento feminista, hoje, nós encontramos três conceitos, que é a liberalidade, a parte radicalismo, e também intersexual. Então, veja bem, algumas mulheres nos dias de hoje, grupos, quando se fala em defesa do movimento, até mesmo na igreja, né, até mesmo nos ministérios, elas se propagam como esse empoderamento de uma forma apenas como um lado feminino, né? E não aderindo àquilo que sempre se estabeleceu do que foi pregoado o conceito feminista. Ou seja, colocando hoje entre as mulheres cristãs que você é uma mulher forte, você é uma mulher vencedora, você é uma mulher que Deus está com você, isso, sabe aqueles adjetivos que se estende, que vai colocando-se para a mulher uma força, mas eu vejo também essa força apenas dentro de um grupo feminista, dentro da igreja de Jesus. certo.
às vezes nem sempre é apoiado pelo grupo masculino. Sim, com certeza. Existiam outros movimentos ideológicos que tentaram ser colocados dentro das igrejas, né? A doutrina de Balaão, a ideologia, por que não dizer assim? Porque é doutrinação, é a mesma coisa. A questão doutrinação e ideologia são sinônimos praticamente. Então, a ideologia de Balaão, a ideologia dos nicolaítas, a ideologia, então várias do agnosticismo, então várias ideologias tentaram penetrar no meio do cristianismo e não tiveram sucesso, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz, o próprio Cristo disse que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja. Então o que acontece? Dentro do movimento feminista, dentro da cristandade, no meio da igreja evangélica, ela vem para dividir. Ela não vem para somar, ela vem para dividir. Por quê? Coloca justamente o homem como um adversário, né? Porque a partir do momento que uma pessoa se coloca como acima da palavra de Deus, porque nós temos assim, nós somos assembleianos, correto? Nós temos uma teologia pentecostal. Dentro da teologia pentecostal, quero dizer, clássica, dentro do pentecostalismo clássico, Tradicionalismo. Clássico, nós temos uma visão teológica bíblica que Deus não chamou mulher para liderar, certo? Para ser ministro. Nós não descartamos a importância da mulher no cristianismo. Se você vai ver o movimento feminista dentro do cristianismo, dentro da igreja, levanta líderes, cita nomes de líderes do Antigo Testamento que foram pessoas maravilhosas. Tem Uda, que foi líder, né? Tem aquela mulher que foi a Raquel, né? Que foi pastora de ovelhas, mas aí ovelhas literal. Juíza, né? Mas aí são papéis de liderança naquele contexto que não tem nada a ver ministerialmente Esther, hoje. Radassa, nome, Esther. Não descartamos. Jesus foi servido por mulheres. O ministério de Jesus, Pelas Marias, né? Elas marcaram, as mulheres tiveram um primordial, importantíssimo, né, no tempo que Cristo ainda estava aqui entre nós, fisicamente. E nós vemos, como eu já falei, Priscila, uma mulher que teve proeminência antes, porque Paulo cita ela antes de Áquila, né? Isso. Então as mulheres são importantíssimas e fundamentais, sim, dentro como membro do corpo de Cristo. Porém, todavia, quando nós olhamos para a doutrina bíblica, quando nós olhamos Paulo dizendo aos Coríntios e Paulo dizendo a Timóteo, essa questão que, por exemplo, os presbíteros seja marido de uma só mulher. Olha, o próprio texto fala, presbítero, o episcopado, você vê que é para homens, marido de uma só mulher. Então nós vemos biblicamente, nós pentecostais clássicos, que o ministério, o pastorado feminino não é bíblico. A capacidade do exercício, eu reconheço, nós reconhecemos, mas biblicamente não existe pastorado feminino. Entra até numa questão ministerial. Né? Não é que a mulher, nesse caso aí, ela é depreciada, menosprezada para o tal ofício. Jamais. Para o tal ofício. Jamais. Mas simplesmente que, se fosse assim, então, se a gente for olhar desde as épocas lá atrás da Bíblia, discípulos, formou-se discípulos. Depois veio as discípulas. Né? Exato. Pedro se tornou o líder dos discípulos, consequentemente o primeiro apóstolo. Olha que coisa interessante. O senhor falou aí, depois que Judas morreu, poderia ter sido, por exemplo, tá, irmãos? Por exemplo, poderia ter citado o nome de Maria, mãe de Jesus. Quem era mais importante ali, proeminente no seio do início ali, do que Maria? Eu acho que ninguém. Maria, mãe de Jesus, ela poderia ser cotada para ser a substituta de Judas. Mas não, foi colocado um homem. Até certo? Porque ela não perdeu o seu status. A sua relevância. Sim. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. E as outras seguidoras. Foram maravilhosas. Outras seguidoras que foram surgindo
que também tornou como exemplo o sacrifício de Cristo, que foram surgindo o novo grupo de crentes, os cristãos, né? Sim. Aí depois veio lá a igreja primitiva, aí já começou, ministerialmente começou a surgir aí, com perseguições brutas. Exatamente, né? pastor. Brutas. Nós vemos que o movimento feminista no meio do meio da cristandade, ele vem destruindo a ortodoxia bíblica. É verdade. Ela vem destruindo. Por exemplo, uma feminista no nosso meio, quando você cita a palavra de Deus, como por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo, lá no primeiro capítulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, onde Paulo deixa claro para Timóteo que as mulheres não poderiam ensinar, mas ouvir em silêncio. O que ela fala desse tipo de texto bíblico? Ela fala assim: não, é uma questão cultural, porque Paulo era judeu e por isso era patriarcal. Então ele não foi inspirado por Deus, e contradizendo o que a Bíblia fala, falando que ele foi influenciado por uma nação patriarcal, que eram os judeus. Então, por ser influenciado patriarcalmente falando, ele colocou as mulheres em segundo plano, como de menos importância, né? Eu já vi teólogas e pessoas, mulheres colocadas como pastora, falar em debates bíblicos, em uma conversa como essa aqui, televisionada, falando que Paulo foi machista e que era sexista e patriarcal. Mas o que diz a própria palavra de Deus lá em Timóteo capítulo 3, onde fala que toda a escritura não é de elucidação humana, mas foi escrita por homens santos, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o movimento feminista, ela vem distorcer, esse movimento feminista vem distorcer a ortodoxia bíblica, né? E isso é muito perigoso. Até porque se tudo que a gente pensar ou entender que Paulo, quando ele expressa daquela forma, vindo dele, então já não houve uma inspiração divina. Poderia ser uma inspiração maligna ou uma inspiração humana, patriarcal, como ela diz. As feministas dizem. Aí o apóstolo Paulo já estava estabelecendo uma nova ordem ali no ministerial, né? Isso entre os porque primeiros obreiros, digamos assim. É um perigo. Tem muitos líderes que estão se dobrando ao movimento feminista, né? Nós vemos aí homens de igrejas centenárias do nosso meio aí, que estão ungindo mulheres à liderança, contrariando as escrituras sagradas, né? Colocando a sua ideia humana, o seu achismo na frente da doutrina bíblica. Não existe doutrinariamente, biblicamente falando, sem medo de errar, pastorado feminino. Agora, quem separa mulheres para a liderança é uma coisa pessoal dele. Agora não tem base bíblica. E isso até um certo homem de Deus ele fala, né? É muito polêmico isso, mas desculpa, irmão, mas eu tenho que falar que eu acho isso uma verdade. Ele diz assim, que aonde existe uma pastora, existe um homem frouxo. Porque um dos argumentos feministas é assim: os homens não querem saber, estão com as mãos frouxas, então Deus levanta as mulheres para liderar. Isso é uma visão humana. Verdade. Isso é uma visão humana. É um achismo. Não é o que a Bíblia diz. É um conceito humano que passa por cima da palavra de Deus. Então isso é perigoso, né? É um conceito que, de uma certa forma, se a gente for dar uma repaginada de lá para cá, né, dentro de uma obraria de Cristo, nós vamos entender que muitos homens, de uma certa forma, chamado ou não chamado, têm exercido a obra de Deus de uma forma do jeito que bem entende eles. E aí eu acredito que a obra de Deus ela é muito importante para o próprio Deus. Sim, com certeza. Então Deus, não é que Ele está atropelando a sua própria palavra. Não é que Deus ele está inibindo, refutando sua própria palavra. Mas eu acredito que Deus ele está abrindo um espaço de abertura de quem realmente quer trabalhar na obra. Sim, porque, sim, entendeu? Sim, entendi. Por exemplo, em função. Função. Vai lá, a capacidade que um obreiro tem para ministrar uma palavra, a capacidade que um obreiro tem de ensinar uma palavra. A mulher também,
inspirada por Deus, ela também tem essa mesma inspiração, digamos assim, o mesmo direito, a mesma forma, mas existe coisas que precisamos entender, cada um no seu quadradinho, né? No seu lugar, como diz aí, ministerialmente dizendo dentro da igreja de Cristo. Se fosse assim, me fez lembrar rapidinho, quando Jesus ele se fala de Tabata, ele fala de Dorca, e aí quando ele fala daquela mulher, Dorca, de um lado era chamada, de uma região era chamada de Tabata, e de uma outra região era chamada de Dorcas, né? Existia uma divisão geográfica ali. Conceito humano, por quê? Elas eram mulheres que tinham empatia, abençoadoras, costureiras, e que faziam vestidos e vestes para abençoar o próximo. Aí eu só abrindo um parênteses aqui, não fazendo muita coisa em cima disso, só para os irmãos entender que, se fosse então nessa época, Jesus poderia permitido com que ela vivesse mais, porque a palavra de Deus disse que ela era poderosa em obras, ofertas, entendeu? Então vamos pensar aqui rapidinho, certo. Se Jesus permitisse ela vivesse até o tempo chegou Paulo aqui na situação, se Jesus permitisse que Dorcas e Tabata estivesse viva até o momento de ministério de Paulo, o que Paulo ia olhar para ela e falar o quê? Olha, você é poderosa em obras, vindo do mestre, então eu vou te estabelecer você como pastora. Já pensou? Então, só que não aconteceu isso. Não. Sabe por que não aconteceu? Porque não era propício de acontecer. Não era propício de acontecer. Tudo é uma questão de vivência e momento ministerial. Foi o que aconteceu. Então, é a mesma coisa que quando o apóstolo Paulo se deparou com várias mulheres que ele interpreta como auxiliadoras da obra. Isso, e ainda fala para os obreiros e para os ministros: olha, tem muita atenção para essas mulheres, que elas são valorizadas, valorosas, sim, em execuções de obras. Então atente e recebei-as como se fossem os santos. Isso. E principalmente trabalhar com elas para que elas se sejam cada vez mais vista ministerialmente. Exatamente. Agora, é que nem hoje tem o chá de mulheres, tem tarde da bênção, que a maioria é mulher que dirige. E é uma bênção. Não, são bênçãos, mas pode ver, o que é propício em cima disso? Existe chá de mulheres, tarde da bênção, que é uma coisa que se caracterizou, a maioria é mulheres que dirigem, né? Consagrações pelas manhãs, a maioria é mulheres. Sim. A maioria é mulheres que cantam os 3 hinos da harpa. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Sim. Não é assim? Então, sim, olha a valorização que as mulheres estão tendo. Muitas mulheres pregam muito bem. Muitas mulheres têm a oportunidade de ser um canal introdutório de Cristo na família. Pode ver que Deus chama geralmente a mulher. Vem primeiro a mulher, depois vem o homem, né? Não é uma coisa real isso? A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi as mulheres, né? Maria Madalena, né? Sim. Então é interessante que o anjo diz para elas: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Sim. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então a mulher foi a primeira mulher que viu Jesus ressurreto. Agora eu quero dizer que dentro da ortodoxia bíblica, das cartas paulinas, nós vemos muito bem claro que os homens foram chamados para a liderança. Se nós puxarmos lá do Antigo Testamento, você não vê nenhuma sacerdotisa. Por exemplo, você não vê Deus no Antigo Testamento. Não tem. Você não vê Deus chamando mulheres para a sacerdotisa. Pelo contrário, aonde havia a sacerdotisa era nas religiões pagãs, onde tem muito a ver com a questão do sexo, né? Que havia o bacanal, aí tem aquela questão toda dos deuses pagãos e etc e tal. Que é o que elas têm em comum. Tá. Né? Só reformulando aqui, quem não pegou. Sim. A verdadeira intenção do movimento feminista, que tem a revolução sexual. A revolução sexual, né?
que ela foi muito forte. Ela começou ali na década de 60 e teve uns seus auges. Ela começou ali na verdade ali no século XVIII, 1750. Começou a surgir os seus primeiros pensadores nessa questão da revolução sexual, né? E uma das coisas que as mulheres conseguiram dentro disso foi o anticoncepcional, mas tudo isso se igualar até nessa questão de que a mulher ser incitada a odiar os homens, né? O casamento, por exemplo, o casamento. Primeiro, a primeira instituição antes mesmo da igreja, lá do Jardim do Éden. Certo. O movimento feminista é contra o casamento hétero, né? Entre um homem e uma mulher, né? Então, eles relativizam, há uma relativização, há uma briga de narrativas e de termos. Por exemplo, hoje nas escolas, não existe praticamente mais nas escolas infantis Dia dos Pais, Dia das Mães, ou reunião de pais e mestres, é reunião da família. Dia da família. Para descaracterizar o sexo, homem e mulher. Né? A família tradicional, né? A família tradicional. Aí, enquanto o senhor vai responder aqui a perguntinha, qual foi a revolução sexual, eu queria mandar aqui um abraço e uma paz do Senhor para os irmãos que estão aqui no chat, aqui na nossa programação. Deus abençoe a todos, compartilhe, sejam todos muito bem-vindos. Está conosco também aqui, além dos irmãos que sempre está nos abençoando, está aqui o Solino, Franceli, lá na Paraíba, é longe, hein? Pertinho, é longe, está lá no Nordeste, está aqui prestigiando aqui, nosso irmão Marçânio, abençoado, diácono, Deus abençoe. Está aqui também a professora Gabi, conhece? Professora Gabi fez um comentário aqui muito interessante. Psicóloga. Psicóloga. Benção. O movimento, ela escreveu assim: o movimento feminista trata o trabalho, o serviço como algo que inferioriza as mulheres, que esquece do que Jesus disse sobre aquele que serve maior o seu reino. Muito bem colocada. Interessante. Muito bem. A minha irmã Gabi, ela ensina a palavra de Deus na igreja maravilhosamente bem, psicóloga, e ela colocou um ponto importante aí, né? O movimento feminista, ela desmerece o trabalho da mulher. Inferioriza. Né? Inferioriza e desmerece o trabalho da mulher. Isso é uma pura verdade. É uma grande valia, porque além de depreciar a própria mulher, é interessante, né? A mulher depreciando a própria mulher. A própria mulher. Como é que pode? A mulher que aceita por exemplo, hoje o movimento feminista radical, o homem não pode nem abrir a porta para ela entrar como um cavalheirismo. Ela acha que isso é uma afronta. Sim, né? sim. Então, a verdadeira... Tem aquela questão que é até um tema de um futuro de conversa aqui, pastor, falar sobre a verdadeira feminilidade bíblica exata, né? Do que é o verdadeiro movimento feminista bíblico, a feminilidade da mulher bíblica, que contraria totalmente a ideologia de feminista, né? Vai totalmente, é um embate, né? É uma própria luta, porque é assim, é como se eu queresse dar-se a entender que é como se fosse um conceito novo feminino, vamos pensar assim, né? Um novo feminino, né? Um novo em quê? Conceito, ideologia, plano, ações, regras, leis, estabelecer imposições. Esse é o novo. Feminino, mulher. Então, exato. É um novo através de ações dentro do conceito corpo, mulher. Vida, mulher, entendeu? Assim. Então, todo esse parâmetro, esse cenário a qual elas pregoam, impõem e querem ter aceitação de outros grupos, né? A qual trazer uma igualdade, muitas das vezes essa igualdade ela está acima do próprio respeito do homem, como um ser humano, que eu digo, entendeu? O movimento feminista vem descaracterizar uma das principais coisas que a mulher tem, a capacidade e o dom de Deus de ser mãe. O movimento feminista vê a condição da mulher ser mãe como algo que prende, algo que reprime, que oprime a mulher. Certo. Então, elas odeiam a questão da fertilidade que a mulher tem, dada por Deus.
Tanto que eu até escrevi aqui algo interessante. A revolução sexual que você ia falar? Que está dentro da revolução sexual. Faz parte, né? Faz parte. Dentro da revolução sexual, o movimento feminista fala, a mulher que engravida é uma mulher que se coloca debaixo de um jugo patriarcal, e isso é ruim. Então, o movimento feminista vê a mulher engravidar como algo ruim. Por exemplo, o movimento feminista fala que a virgindade, por exemplo, de Maria, pastor, tem um valor negativo, porque foi pela primeira vez na história da humanidade que uma mãe se ajoelha diante do próprio filho, no caso Maria, diante do Filho Jesus Cristo, e reconhece livremente, assim, com essa atitude, a própria inferioridade. E esta era uma construção, segundo elas, o movimento feminista, uma construção machista e sexista. Olha só, não querendo ser mãe ou esposa, isto representa uma escravidão sexual. Ela acha que é uma opressão, e essas mulheres acham isso. Você vê que sai fora até de uma questão rei, porque ali Maria estava vendo Jesus como um rei, né? Como um senhor, não apenas como um filho. Isso é uma heresia para o movimento feminista, né? A mesma coisa, Esther com o seu esposo tratava ele também como um rei. A Sara chamava Abraão de meu senhor. Meu senhor, né? É uma questão de respeito. Sim, até de cultura da época. Fosse nos dias de hoje, ética. Então, assim, você vê que o movimento feminista veio desconstruir toda a ortodoxia bíblica, e vem distorcer. Então, o que nós temos que fazer? Trazer esse assunto em conversa e chamar líderes para conversar e deixar bem claro que nós aqui, pastor Fábio, que nós não estamos apregoando e falando que a mulher é inferior, que a mulher não tem valor, que a mulher tem um valor secundário, nada disso. Nós estamos falando aqui de papéis e funções. Valor são iguais, né? O mesmo Deus que me ama e tem um valor inestimável pela minha vida através de Cristo, é o mesmo valor inestimável pelas mulheres. Assim como foi comprado todo mundo pelo mesmo sangue. Com certeza. O mesmo Senhor que se deu lá na cruz do Calvário, para que todos, tanto homem e mulher, fossem alcançados pela misericórdia, o perdão de Deus e a salvação eterna. Então não tem distinção, né? Não tem distinção. É um corpo só. Quando fala família de Deus, é uma família só. Uma família só. Vista por Deus, tudo por igualdade, porém um pequeno diferencial em que? Responsabilidades, funções, ações de ministeriais. Sim, funções, entendeu? Né? E chamado, né? Chamado. Nós estávamos conversando também na palavra chamado de Deus. Nós estávamos conversando antes daqui do nosso bate-papo sobre essa questão do movimento feminista querer distorcer a visão de Deus. Eles falam assim, Deus é um espírito, o movimento fala, né? Ideológico. Deus é espírito, sim, puro, sim. Então, eles querem com isso desmistificar a masculinidade, por exemplo, de Jesus, como filho, homem de Deus, né? Sim. Mas não tem como, né? A Bíblia diz filho do homem, né? Eles querem tirar a questão masculina do filho de Deus, né? Se Deus, o Pai, o Criador, é um espírito puro, então, se Jesus é Deus, ele não pode ser homem. Sim. Entendeu? A lógica delas parte desse pressuposto, né? Quando você fala, Deus teve genuinamente um único filho em seu Gênesis puro e é um homem. Elas detestam isso, né? Mas é um fato. Jesus, após a sua ressurreição corporal, ele está como homem. Ele tem um sexo homem, né? Não estou fazendo com veemência isso, querendo inferiorizar as mulheres. Eu estou enfatizando com força isso, porque isso é um fato. Isso é um fato. Deus deu o seu único filho para morrer para todo aquele que nele crê. Filho, homem. E aproveitando rapidamente essa questão do gênero, essa palavra gênero também, esse termo foi com uma construção do movimento feminista e ideológico. Aí porque tem que criar antigamente regras, né? Antigamente você ia preencher uma ficha, ela estava lá, sexo, masculino, feminino. No máximo que tinha era outros. Agora não, eles tiraram o sexo e colocaram o termo gênero. Porque gênero, você pode ser o que você quiser.
Sim, né? sim. A Simone de Beauvoir, ela falava que mulher não nasce, a mulher não nasce mulher. Mulher é uma construção cultural, social. A mulher não nasce mulher, é uma construção. Então, aí vem a questão da ideia do homem fluido, né? O homem fluido, ele é o que ele sente, ele é como ele vê. Aí vem essa questão da transfobia. Tudo isso é fruto de uma visão ideológica, né? Um ser que se julga ser binário, ser assexuado, né? O ser fluido. Hoje eu acordei com a vontade, hoje eu não sou homem. Cabeça, corpo de homem, mas a mentalidade e conceitos de não homem, mas de uma mulher, entendeu? E vai crescendo. Exatamente. Vai ter que produzir alguma coisa. Inclusive o pastor, ouvintes que está nos assistindo, tem uma lei de 2021, lei 10.949, que é a lei contra a transfobia, que é o seguinte: se um jovem caracterizado como mulher, vestido como mulher ou não, se ele quiser adentrar nas faculdades, nas escolas, no banheiro das mulheres, ele pode. Entendi, ele pode. Porque se alguém falar algo contrário, é transfobia. Sim. Então, nós vemos, por exemplo, quero citar o Lucas Ferreira, o deputado mais votado no Brasil, né, de Minas Gerais, e teve uma briga dentro lá no município, lá em Betim, se não me engano, em Minas, porque a irmã dele estuda num colégio tradicional católico, e tinha um jovem adolescente no banheiro com ela. Quando ela o avistou, começou a indagar, questionar que ele não poderia ficar lá, e ela automaticamente começou a filmar, e ele juntamente com uma funcionária, invocou essa lei, a lei contra a transfobia, a lei 10.949 de 2021, que é a lei da transfobia. Certo. Então, há uma lei que está tramitando, se eu não estou enganado, já está no STF, e se eu não me engano, dia 8 de novembro, se não estou enganado, vai ser julgado no STF, em novembro, deles quererem colocar como grade curricular nas escolas a ideologia de gênero. Sim. Que é fruto de tudo isso aí que nós estamos dizendo, né? Até porque meses atrás tinha já algumas introdutórias, né? Da linguagem, o todes, né? A linguagem neutra, né? É isso. Então tudo isso se estabelece movimentos, né? Sim, para que vai colocando uma aceitação na humanidade, um diferencial. Tipo, eu não me julgo como um homem nem uma mulher, então sou todos. Aí não pode dizer todos, então pode dizer todes. Que é uma coisa, um linguajar de ideologia sobre o gênero, para que venha estabelecer uma coisa só. Né? Eu me lembro que também teve uma polêmica aí do terceiro banheiro. Uma rede de fast food aí fez um terceiro banheiro, dizendo que era um tal do banheiro unissex, que foi desbancada essa continuidade desse projeto, né? Não se estabeleceu, então não cresceu. Então por quê? Porque senão ia ficar uma coisa muito estranha, né, para alguns, né? Sim. Porque ia ter o banheiro dos homens, das mulheres e o terceiro banheiro, até que para um transexual, um travesti, ele enxerga esse suposto terceiro banheiro como uma afronta. Ele enxerga como terceiro, para alguns, não digo todos, para alguns, né, denota como fosse uma afronta ou algo que se descaracteriza aquilo que ele vive, né, acredita e respira aquilo. Mas quando nós falamos em questão de movimentos, entra numa questão de introduzir na humanidade as ideias conceituais, para que isso se estabelece leis. Sim. E automaticamente, aí já vamos quando vira-se leis, aí a humanidade é obrigada a exercer. Exatamente, pastor. Então o que acontece? Aí vai entrar na área da política, né? Sim. Que há uma guerra política. Nós estamos vivendo um momento único aqui no Brasil, né? Nós sabemos. Agora, abrindo um pequeno parênteses, você que está aí de casa, você que é ministro, pastor, ministro do Evangelho, faz uma reflexão. Você está preparado para isso? A lidar com esse assunto na tua igreja? Eis a questão. Uma vez eu fiz uma pergunta no ministério, né? Eu fiz assim uma pergunta com os irmãos, eu reuni, por exemplo, chega-se para cultuar, ou foi convidado para cultuar, convidada para cultuar um homossexual, ou então um travesti, que seja.
aí entra na igreja evangélica para cultuar, fazer parte do culto. Será que a igreja evangélica, os irmãos, que se diz ser pentecostal, que se diz ser canela de fogo, né? Cheio os irmãos do que é cheio Espírito. da unção, aquela coisa toda. Sim. Será que realmente estão preparados para recepcionar? O que os ouvintes acham? Então, ainda temos pouco tempo para isso. Acho que nem vai dar. Mas se quem quiser escrever aqui no chat, você que é ministro, seus obreiros, suas obreiras, os porteiros, estão preparados para esse determinado assunto? Será que você prega isso na tua igreja? Que eu vejo que hoje quase não se fala isso. Mas quando se fala que vai ter leis que vai favorecer a um grupo de ideologias por aí afora, aí a igreja quer se manifestar. Mas a igreja, será que está preparada psicologicamente, espiritualmente, biblicamente, teologicamente, juridicamente, preparada para lidar com esses assuntos? Se não se prega, não ensina dentro da igreja, como é que fica? Exatamente. Aí fica um povo ignorante. Exatamente. Na minha opinião, pastor, eu creio que infelizmente a maioria das igrejas não estão preparadas. Entendi. Não estão preparados para receber, conversar, dialogar, né? Isso é uma verdade. Agora, o acolhimento, certo. Infelizmente não estão preparados, não estou generalizando, estou falando que uma boa parte. É parcial essa situação. Agora, o que dentro disso ainda, o que não pode acontecer é mudar o sermão por causa disto, né? Mudar o sermão. Ideias, dessas imposições. O que a palavra de Deus fala que é pecado, Sim. Né? Sim. Eu não vou subverter, adulterar a mensagem do evangelho para agradar um grupo de pessoas como os homens e a sociedade brasileira, o pessoal do legislativo estão fazendo aí, né? Criando leis para favorecer um grupo, tá? Então, isso não pode tomar conta dos púlpitos da igreja brasileira. Tem não que ter pode. muita sabedoria. E já está acontecendo em alguns lugares. É que eu vejo também uma questão de sabedoria, discernimento, para lidar, conversar, explicar, exato, ensinar, exato, que não é a minha imposição, certo, entendeu? Não é a minha imposição que vai prevalecer diante de uma igreja, que durante o ato do culto numa igreja que está havendo, e de uma forma que ela é as portas abertas, pode entrar quem quer que tiver que entrar, não é assim? Sim. A igreja é isso. Aí, exemplo, entra-se homossexuais, entra ali travestis, enfim, entrou lá na igreja. A igreja é preparada para recepcionar. E a palavra de Deus é que convence. Exato. Não é o que está escrito? O Espírito Santo é que vai dizer para aquela pessoa se ele está certo ou se ele está errado. Exato. Não é a minha ideologia do fato de sermos evangélicos, né, que vai prevalecer em cima disso. Exatamente. Entendeu? Mas é o que? A verdade de Deus, o caminho de Deus. É Ele que vai dizer: você está errado, você está certo, você está errado, isso aí que você está vivendo está errado. Quem vai dizer é a palavra. É a palavra que convence o homem do juízo e do pecado. Não é o ser humano. Mas o que nós vemos? Muitas vezes as pessoas usam a palavra como um trunfo ou como um troféu, como uma forma de descarregar em cima de uma pessoa que vive assim por escolha, né? E sofre dos dois lados. A pessoa que está ali ouvindo e a pessoa que está pregando. Eu quero colocar uma pergunta, uma questão, um pensamento aqui assim. O pastor colocou essa pergunta, né? Se os líderes estão preparados para acolher essa pessoa desse movimento, dessa ideia homossexual, prática de vida, escolha a orientação sexual que fala. Uma coisa que eu quero levantar aqui, por exemplo, assim, a igreja ela está preparada para não só acolher, mas tratar. Tem pessoas qualificadas para tratar, conversar com elas. Sim, né? Então é uma questão que a gente temos que falar. Apresentar Cristo, né? E não eu julgar aquela pessoa pela aparência, pela forma de se expressar,
pelo dialeto, Porque, apresentar Cristo. Uma coisa interessante, porque há muito preconceito, tá? Sim, No meio sim. evangélico, Existe, eu digo isso. existe. Há muito O preconceito. fator humano. Há muito preconceito no meio evangélico sobre essa questão toda. E é muito triste, né? Uns levantam aquela tese que é algo demoníaco, né? E aí já acaba violando a questão do amor, né? Porque Sim, sim. o amor jamais vai tratar ninguém com leviandade, né? Sim, e ele Já não que espalha, ele acolhe, né? Então, Ele não afasta. eu acho que falta muita O senhor capacidade. acha que falta muito amor, então? Falta. Ou se tem, não é praticado? Eu acho que falta muito amor, viu? Às vezes... pastor. É difícil, né? Porque, irmãos queridos, porque na verdade, uma coisa que eu sempre disse no nosso programa Momento Bíblico, que igreja tem que ser igreja, em tudo. Igreja tem que ser igreja, ela não pode ser só uma denominação. Ela não pode ser só uma peça religiosa diante de uma sociedade. Ela tem que ser igreja. A igreja de quê? Qual é a sua representatividade? Igreja de Cristo. Então é a igreja de Cristo? Então seja igual os ensinamentos de Cristo. Uma coisa que eu ia falar, que eu lembrei agora, pastor, fundamental, rapidamente. Nós estamos falando deles entrar, né? Dessas pessoas entrar de fora para dentro. Mas os de dentro, porque, convenhamos, tem muito homossexual dentro da igreja evangélica. Entendi. Né? Encurtido em grupos, no meio. Você vê como que é um assunto que leva a outros assuntos. Entendeu? A igreja está preparada. Tem muitos. Eu acredito que uma pessoa que já é homossexual dentro já da igreja, porque tem muitos relatos de filhos de pastores, de evangelistas, de obreiros namoros escondidos, que são homossexuais. Sim. E eu acredito que esses amam a Deus. Eu creio que eles amam a Deus. Certo. Eu creio que há um amor no coração deles por Deus. Mas só que eles têm a questão espiritual dele estar preso, né, nessa questão pecaminosa. E aí entra o que nós estamos falando aqui, a liderança, o tipo de teologia que vai ser ministrada, a atitude de amor no dia a dia, que vai fazer com que o Espírito Santo trabalhe nessas pessoas, não só que adentram as igrejas, mas as que estão inseridas já. Nós vemos hoje, dentro de grupos, dentro da igreja, filhos de pastores, líderes, filhos de cristãos em geral, que são homossexuais e que não frequentam os cultos por causa de preconceito, por falta de amor, dentro da igreja. Então, isso é muito importante falar e é muito triste ao mesmo tempo. Porque infelizmente é uma situação real. Real. Né? Real. Aí é por isso que existe aí as igrejas inclusivas. Que elas julgam e ensinam que nós somos igrejas do acolhimento. Acaba abraçando. Isso. Aí eu fico pensando, são igrejas do acolhimento, mas e aquela outra igreja a qual o jovem ou o homem ou a mulher que fez parte saiu por alguma situação, por algum motivo, ou talvez não se enquadrava nos parâmetros bíblicos daquele ministério, e aí resolveu ter outro estilo de vida, outra orientação sexual de vida, e aí entra a igreja inclusiva, a qual ali é abraçado. Os irmãos que estão nos ouvindo, pastor, pode pensar que nós estamos saindo do tema. Isso está dentro do tema, porque o movimento ideológico, político, feminista, ela prega isso aí, ela prega que você é o que você essa se relatividade vê, está dentro do tema. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que no mínimo 50% a mais dos frequentadores das igrejas inclusivas são filhos de crentes. Eu tenho absoluta certeza disso. É uma de 50% realidade. a mais. Entendi. De 50% a mais. São de filhos de crentes que não foram tratados com amor como deve, biblicamente, com certeza, que eles se refugiaram por essas igrejas. Aí eu vejo uma falha de líderes, de nós como igreja, de não saber acolher essas pessoas, que nós temos que aprender. E também fica uma deixa aí para os meus queridos ministros: pregue isso, ensina sobre dentro da sua igreja, que é a qual você está pastoreando, ensina sobre ideologia de gênero, entendeu? Exato. Ensina sobre homossexualismo, movimento feminista, dentro da Bíblia Sagrada, não é as suas imposições. Não.
tá? Dentro do que Deus, o que Deus fala sobre isso. Tá? Vamos para a Bíblia. Vamos lá ver o que a Bíblia fala de homossexualidade. Vamos lá ver o que a Bíblia fala dentro da linguagem de ideologia de gênero. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essas questões. Porque quando você pega esses assuntos com uma sabedoria de Deus, você vai tratar com muito cuidado esse tema, para que não fere, né? Não fere, mas você convença e trate e exerça realmente aquilo que Deus tem para o ser humano. E aí você vai entender se isso veio de você, se veio de alguma inspiração maligna ou não, você vai entender, mas que seja aquilo que a Bíblia tem para nós. Eu vejo assim, pastor, também que a igreja como um todo, ela fugiu muito desse assunto. Ela ocultou e maquiou muito esse assunto. E agora não tem como mais. Eu não estou falando no geral, eu estou falando de uma forma genérica, tá? A homossexualidade existe até mesmo antes da encarnação de Cristo, né? E a homossexualidade dentro das igrejas como um todo existe desde então. É que os líderes maquiaram. Aí entra a questão do religiosidade negativa. Aí é um outro assunto. O fariseu que prefere oprimir, prefere deixar de lado, ocultar, jogar debaixo do tapete, do que ter um verdadeiro tratamento adequado, um amor, um acolhimento, ter um sentimento de empatia, né? Eu fico pensando, por exemplo, você que me ouve, você pastor, líder, que tem um filho, alguém da sua família que é homossexual, você já pensou assim, como Jesus se comportaria se ele estivesse no seu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Isso é importante, né? Eu tenho absoluta certeza que Jesus jamais iria oprimir, obrigar, destratar. Isso eu tenho a certeza. Não ia espalhar. Ele não ia falar isso. Ele não faria isso. Ele não faria isso. Não faria. E se nós somos cristãos, significa reflexo de Cristo, nós temos que agir como Cristo. Não estou falando aqui, irmãos, que nós temos que passar a mão na cabeça do pecado, não, ser conivente, não. É amar o ser humano, separar, chegar para o filho e falar, meu filho, por exemplo, tendo um filho dentro da homossexualidade, dentro do homossexualismo, meu filho, eu amo você, nada vai mudar o meu amor por você, mas as suas atitudes, as suas escolhas, do seu estilo de vida, não condiz com aquilo que eu creio, com aquilo que eu professo. Então, eu não aceito o seu estilo de vida, mas eu amo o seu ser, a sua alma, a sua pessoa. Então, temos que separar isso na nossa convivência, no nosso lar, na nossa família, e aonde, como igreja, no seio da igreja, onde nós estamos falhando, né? Por exemplo, tem pessoas que têm até nojo ou receio de, por exemplo, de abraçar um homossexual. Às vezes a pessoa chega destruída dentro da igreja, no caso um homossexual, se sentindo o pior dos piores. Sim. A pessoa não quer somente ouvir um sermão, uma palavra que fale com ele ao coração. Sim, mas ele quer um abraço, ele quer um aperto de mão, ele quer um carinho, um afago, um abraço, dizer que com atitudes, porque pregar amor é uma coisa, agora viver o amor, então isso está muito em falta. Então eu vejo isso com muita tristeza e emoção, eu digo, porque isso é um fato. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficando por aqui, não dá para falar mais, um assunto muito extenso, muito prolongado, né? Temas que vai surgindo, questões, e vai virando assim bem longo, né? Quero louvar a Deus pela tua vida, todos aqueles que estiveram aqui conosco no chat, aqui no YouTube. Deus abençoe tua vida, continue compartilhando esse projeto, essa obra. Deus abençoe a todos que puderam compartilhar, se expressar aqui no chat, que tem mantido essa audiência para a glória de Deus. Eu quero também agradecer ao meu querido evangelista Ricardo, e passo para você dar suas considerações finais. Amém, pastor. Eu quero tributar a Deus, né, toda a honra, toda a glória, tudo que eu sou hoje e o que eu venho a ser, tudo absolutamente eu devo a Cristo,
eu quero deixar Salmo 116, verso 15, onde o salmista diz, muito inspirado por Deus, quando ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios que me tem feito? Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com o Senhor. Muito obrigado, Amém. Pastor Fábio, de me convidar. Quero agradecer a minha esposa, quero agradecer aos irmãos que estão aí online com a gente, que nos assistiram. Um beijo no coração e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe, meu querido. Obrigado. Muito honrado pela tua presença aqui conosco. Amém. Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira que vem, mais um programa Momento Bíblico, mais um tema diferenciado, uma teologia sistemática para a glória de Deus. Se inscreva no canal da Sun News aqui no YouTube, procure Sun News aí no YouTube. Se inscreva no meu canal, Fábio Vladimir também, tem outros temas, outros programas que foram feitos aqui, todo no transcorrer dessa trajetória de programa, tem muitos temas abençoados lá, que eu acredito que vai abençoar a tua vida. Quarta-feira que vem, às 21 horas, amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Sun News, Deus abençoe o Apóstolo Sam e família, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, e uma boa noite em Cristo. Amém. Amém.